Jornalismo para você conectado na internet. Notícia da hora, a informação para você conectado na internet. rmsnews.com.br. Jornalismo para você conectado na internet. Olá, fique bem informado com rmsnews.com.br. Notícia da hora, jornalismo para você conectado na internet. Eu sou Oliveira Júnior, obrigado pela audiência. Comigo, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, Dr. Ezio Vestina, advogado, especialista em trabalhista, família, civil e segurança pública. Obrigado pela audiência. A você que nos acompanha pelo nosso portal e pelas nossas redes sociais no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e Spotify. Doutor Ezio Vestina, satisfação imensa tê-lo conosco aqui mais uma vez no nosso rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet. Olá, Oliveira, é uma grande satisfação novamente estar aqui com você para nós tratarmos de assuntos recentes que escorreram aqui na nossa cidade, também pelo país, e podemos abordar essas questões de modo que o nosso teleacompanhante, né, nosso internauta, pessoa que está ligada conosco aí pelas redes da internet, esteja informada, quer em Sorocaba, quer na região, quer fora do Brasil até, mas queira saber como é que está a sua região. E a gente leva para ele a informação de última hora. Não tem nem dúvida, doutor. Obrigado a todos que nos acompanham. Sempre muito importante a sua participação conosco. Você que nos acompanha, você pode comentar, você pode compartilhar. Curta a nossa página. Muito importante sempre a sua participação. E já começamos destacando que a Prefeitura de Sorocaba prorrogou até o dia 30 de julho o estado de calamidade pública na cidade por conta da pandemia do novo coronavírus. O decreto publicado no Jornal do Município de Sorocaba também estendeu até o fim do mês a determinação que proíbe o atendimento presencial de comércios classificados como não essenciais. Nesta sexta-feira, a prefeita Jaqueline Coutinho fará uma nova coletiva de imprensa às 15 horas no Paço Municipal. Segundo a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba, ela anunciará a cidade se a cidade vai continuar na fase 1 vermelha ou avançará para a fase laranja. Doutor Ezio Vestina, essa questão vem dando polêmica, está gerando polêmica nas últimas horas. Inclusive, 4 entidades de classe que participavam do comitê de crise, que já estudava a retomada econômica do município, se afastou desse comitê por entender justamente que a prefeitura não estava dando a liberdade suficiente, ou seja, acolhendo ou pelo menos abrindo um canal de diálogo para acompanhar suas propostas. Diante disso, a Associação Comercial de Sorocaba, o CIESP, Centro das Indústrias de São Paulo, a Associação de Engenheiros e Arquitetos e o próprio Sindicato dos Comerciários se afastaram deste comitê. Ouvida nas últimas horas, a prefeita Jaqueline Coutinho, em entrevista à TV Tem Sorocaba, disse que vai procurar recompor esse cenário novamente, e é isso que a gente espera, que a cidade possa estar unida nesse momento tão crítico, mas a verdade é que há uma insatisfação. Comerciantes também já procuraram a Prefeitura de Sorocaba nas últimas horas, a prefeita já os recebeu, e parece que o fator que criou esse mal-estar foi justamente o fato do governador do estado, do governo do estado, através do Plano São Paulo, classificar a cidade de Sorocaba na fase laranja, e a prefeita decidir em permanecer dentro do critério da fase vermelha. Isso causou uma determinada insatisfação. É lógico que agora há que se tomar determinados cuidados, ou seja, uma análise mais criteriosa para a gente ver se vai ser retomado ou não, ou seja, se vamos acompanhar o que determina o governo
do estado, levando Sorocaba para a fase amarela, aliás, laranja, ou se permanecemos na vermelha. Interessante mostrar também que a prefeita tem essa autonomia, até diante do que foi colocado pelo Supremo Tribunal Federal, dando essa autonomia para os gestores municipais. Em linhas gerais, diante de todo esse cenário, qual é a análise que se faz, doutor Edson Vestina? Oliveira, a primeira coisa que nós temos que falar é o seguinte: toda vida importa. Então, tudo que nós falarmos aqui não passa exatamente por irresponsabilidades, porque pode colocar em vida em risco. Toda vida importa, ninguém queria perder ninguém por conta dessa doença, ninguém queria que ninguém sofresse por conta dessa doença, mas essa doença está estabelecida. A parte dessa doença que está estabelecida, Oliveira, tem uma vida que segue, uma sociedade que segue, necessidades que seguem, tá? Seria muito interessante para mim chegar aqui com um discurso bastante límpido e falar: olha, fica aí em casa. Eu até dou parabéns, eu parabenizo quem consegue ficar em casa. Eu me agradeço para aquela pessoa que consegue ficar em casa neste momento. Quer porque está aposentada, quer porque consegue trabalhar a partir da sua casa, quer porque já tem uma renda de alguma forma, enfim, ela pode ficar em casa. Ela pode se dar ao luxo de pegar o celular e ligar, e as suas necessidades básicas vêm na porta de sua casa através de um motoboy. Mas nós sabemos, Oliveira, que muita gente não consegue fazer isto. Isso é impossível. Até posso dizer mais, é impossível para a maioria da sociedade. As pessoas precisam sair de casa trabalhar, as pessoas precisam sair de casa para comprar as suas necessidades, as pessoas precisam continuar as suas vidas. Enfim, toda uma gama de situações devem continuar. Então, dentro dessa figura, a gente tem que, sim, reforçar o combate ao Covid, mas sem esquecer, sem virar as costas, sem ter em mente a necessidade da sociedade em sobreviver, continuar com a sua sobrevivência. Eu estou falando com você aqui agora, Oliveira, eu não posso cobrar muito. Eu estou aqui trabalhando. Eu saí para trabalhar. Graças a Deus, Oliveira, graças a Deus, eu continuei trabalhando. Evidentemente, com severas restrições no meu trabalho, mas eu continuei trabalhando, usando da tecnologia, muito da tecnologia, mas eu saio para trabalhar. E graças a Deus que eu consigo. Mas quantas pessoas não conseguem? Quantos comerciantes que não voltarão mais a trabalhar? Não estou nem falando daqueles que voltarão com dificuldade, eu estou falando com aquele que não voltará mais. E por trás do comerciante tem o comerciário, que perdeu o seu posto de emprego. E isso não é só isso. O comércio não trabalhando reflete na indústria, reflete nos serviços. Quantos prestadores de serviços que não podem trabalhar e tem lá os seus ajudantes que ajudam a prestar o serviço. Então, é toda uma cadeia. A própria prefeitura vem dizendo que a arrecadação dela diminuiu 30%. Por que diminuiu 30%? Diminuiu 30% porque as pessoas não estão trabalhando, não estão consumindo e não estão gerando impostos. Então, nós temos que adequar. Ninguém está falando em irresponsabilidade. Ninguém está entusiasmando a irresponsabilidade. Abrimos no sábado e faça todo mundo sair na rua e ir na Braguinha junto. Não é isso. Como aconteceu. E o resultado foi uma explosão de casos. O que nós queremos, Oliveira, é gestão da crise. É gestão. Pensar se é ridículo abrir por 4 horas e diminuir o número dos ônibus a ponto de enfiar todo mundo num ônibus só e colocar todo mundo no mesmo horário na Braguinha, façamos isso expandido. Aumentemos os números de ônibus. Fazemos por setores a abertura. O comércio de roupa abre de tal a tal hora, o comércio de peças abre de tal a tal hora, de modo que as pessoas não vão para fazer tudo na mesma hora. Nós temos que gerenciar, essa é a inteligência do gestor. E é isso que faltou.
faltou e está faltando. Daí, de repente, simplesmente, com uma canetada, fecha tudo, sem olhar as necessidades. Então, ao meu ver, eu acho que nós estamos pecando na gestão da crise. Quer quando não nos ocupamos em montar o suficiente de leitos para receber os doentes, quer agora ao virar as costas para a necessidade do comerciante e do comerciário. Doutor Edson, dentro dessa sua linha de análise, talvez, ou seja, a gente muitas vezes tenta apontar onde a gente pode ter falhado como todos, como sociedade, né, na gestão dessa crise. Aponta-se os gestores públicos, aponta-se o empresário do outro lado, mas são vários os fatores que a gente percebe, e você citou na sua fala aí, que a sociedade como um todo falhou na gestão, no meu ponto de vista, e até buscando o gancho da sua fala, a sociedade como um todo falhou nessa questão. Não vamos politizar agora, não, né? Vamos realmente falar de nós, sociedade, como seres humanos. É aquilo que o doutor disse, abriu-se o comércio, foi todo mundo para a rua num sábado, né? Daí você hoje, vamos observar que os supermercados e hipermercados viraram um point da cidade. Eles se transformaram nos verdadeiros shopping centers da cidade. E daí você procura, cadê a fiscalização da prefeitura de Sorocaba? E não só de Sorocaba, do todo. A gente percebe, e o que a gente percebe é que não é apenas no Brasil, é no mundo. Quando você vê os correspondentes internacionais, a mídia internacional, parece que o ser humano se estabeleceu para cometer deslizes nesse processo. De uma maneira geral, o vírus contagiou todo mundo em todas as esferas, em todas as formas até de pensar e de agir. Então, vamos pensar agora, voltar para a nossa realidade. Vamos colocar que a prefeita decida amanhã trazer a cidade para a fase laranja, nessa sexta-feira. Como nós, a sociedade, poderemos participar desse processo? Oliveira, acho que foi o ponto mais importante que você tocou desde o começo da nossa conversa hoje. É evidente que em outras oportunidades nós já falamos sobre isso, mas é sempre bom voltar ao ponto. E você lembrou muito bem. A gente sempre costuma colocar a culpa no gestor, ou na administração pública, não no gestor público, na administração pública. Colocamos também a culpa, às vezes até no comerciante que trabalha de uma forma escondida, irregular. Mas a gente sempre esquece de mencionar, ou pelo menos diminui a importância da sociedade, do cidadão comum. E o que você falou muito bem, né? Abre o comércio, o cara ele, a sogra, o sogro, o pai, a mãe, o filho, o cachorrinho e o papagaio. Vão todos na braguinha. E, como você falou, os shoppings estão fechados. Você vai, tá lá o pai, a mãe, o bebezinho de colo, mais a tia segurando na mão a outra criança. Não há necessidade, Oliveira. Eu acho que é uma hora de amadurecimento. É como você falou, não é uma coisa só do brasileiro nem do sorocabano, não, viu? É uma coisa mundial. É um raciocínio coletivo mundial que parece que a sociedade não alcançou, né? O camarada não pode passear no shopping, ele vai passear nos corredores do supermercado. E não é. O supermercado deve ficar aberto, é essencial, para que uma das pessoas vão até lá com todos os cuidados devidos, máscara, usando álcool gel e tudo que tem direito, pegue os víveres e volte para casa. Quem está dentro de casa ocupa-se de recepcionar quem veio de fora com todos os cuidados, fazendo tirar a roupa, passando álcool gel, fazendo tudo o que tem que fazer conforme já foi orientado. Nada disso nós estamos fazendo. E quando eu falo nós, eu me incluo, porque vez ou outra eu me pego dando uma deslizada. Vez ou outra eu me pego dando uma deslizada. Ou porque eu demoro para pôr a máscara. Todos nós. Então, não estou tirando minha culpa, não. Eu não estou só falando que o vizinho meu errou. Eu também, tem hora que eu dou uma desbobeada com o saquinho que eu venho de fora. Eu já vou mexer em outra coisa antes de higienizar os saquinhos. Depois que eu me dou conta, mas até aí eu já mexi em tudo.
A máscara eu tiro do rosto quando eu estou no carro e ponho no bolso, e já falaram que não é para fazer isso. E eu faço, daí quando eu me dou conta eu já fiz. Então, um pouco é a falta de percepção e muito é uma falta de disciplina mesmo. Muito é falta de disciplina. E nós estamos vendo pessoas morrerem por conta da nossa falta de disciplina. Portanto, a atenção que tem que ser chamada, sim, é de chamar a atenção das pessoas de risco. Sim, eles são as mais vulneráveis e, portanto, que devem se cuidar mais. Mas eu também chamo a atenção daqueles que se dizem não na área de risco. Porque esses saem, encontram colegas, tomam uma cervejinha escondida, que a gente sabe que está acontecendo com a porta meio fio. O barzinho funciona só com a portinha lá embaixo, e lá dentro a turminha tomando cerveja. Só que essas pessoas voltam para casa e infeccionam aquelas pessoas que não estavam, que estavam em casa, lá tomando, passando álcool, usando máscara e tudo. Aquele filho, aquela filha, aquele irmão, aquele conhecido, aquele neto que vai na casa da avó, leva o vírus, infecciona o idoso, infecciona a pessoa com comorbidade. Então, eu acho que está faltando um pouco também de percepção social do risco que nós estamos colocando as pessoas que nós amamos. Nessa sexta-feira, para a gente fechar esse bloco, a prefeita Jaqueline Coutinho, ela pode decidir por Sorocaba para que Sorocaba possa ir para a faixa laranja, a fase laranja, conforme determina o governo do estado. Por outro lado, nós já temos a informação que a prefeita prorrogou até o dia 30 de julho o estado de calamidade pública na cidade por conta da pandemia do novo coronavírus. Só para entendimento do ouvinte, de forma abreviada para a gente terminar essa questão aqui, o que é a mudança de fase e o que significa o estado de calamidade pública, prorrogado pela prefeita? Veja bem, ainda agora eu estava ouvindo a fala da prefeita, a prefeita estava dando uma entrevista na imprensa de Sorocaba, e ela dava sinais que ela está muito pressionada, ela sente que ela precisa fazer alguma coisa para a área econômica, Ela vai mas ter que ela dar uma dá mostra, resposta, né? sim, ela dá mostra muito clara que no entender dela, assessorada que está pela área médica e científica, ela ainda, talvez ela insista um pouco em se manter numa fase mais restrita. Então, o que você fala? A pergunta que você fala, o que é um estado de calamidade, né? E uma abertura na fase mais relaxada, vamos dizer assim, do cuidado com a pandemia. O que muda basicamente primeiro, a autorização do poder público para que atividades que hoje não estão funcionando e, portanto, são tidas como não essenciais, voltem a funcionar. E a questão, Oliveira, até acompanhando o pensamento de infectologistas que vêm dando entrevistas para cá, para lá, a grande questão não é o comércio ou o serviço abrir. Né? Por exemplo, vamos dar exemplo da academia, que é uma que está sempre sendo mencionada, né? As academias. A questão não é se ela abrir, é como ela abrirá, quais cuidados ela deve ter ao abrir, como que se acessará. Ainda ontem, Oliveira, só para você ter uma ideia, a cidade de Sorocaba perdeu um dos seus grandes advogados, um dos grandes expoentes da advocacia, faleceu aí e ontem foi o velório dele. E eu, evidentemente, não só por ser advogado, mas como era meu amigo particular, eu fui até o céu, aqui da Vila Assis, para dar o meu adeus a esse meu amigo e advogado, grande advogado aqui de Sorocaba, noticiado que foi pela imprensa local, o passamento desse nosso amigo, Dr. Mário Delciste Filho. E o que eu estou falando isso é porque, ao chegar lá, evidentemente que eu fui acessar o ambiente da OCEL. E lá está bastante restrito o acesso.
você tem que aguardar alguém sair de lá de dentro para você pegar um crachá e, estando com esse crachá, você adentra o recinto. Despede-se lá do seu ente, da sua pessoa querida que partiu, e sai e dá o crachá para uma outra pessoa. Com todos os cuidados que a gente viu na parte de dentro, Oliveira, na parte de fora estava meio bagunçado. As pessoas esperando para acessar lá, uns sem máscara, outros abaixavam a máscara para fumar. E estando lá fora, enquanto não pegavam o crachá, fazíamos rodinha para conversar, uns com máscara, outros sem máscara, cumprimentos para cá, para lá. Eram pessoas conhecidas, áreas do direito, pessoas que foram atendidas por ele, que foram vizinhos dele na Vila Hortência. Então, era fácil formar um grupinho. E olha só, hein? Só a nata, hein? A nata da sociedade. Porque muito se fala. Estou colocando só de. Muito se fala, na periferia. Não! Daí nós voltamos àquela questão anterior que falava da sociedade. Parece que esse vírus ele contaminou todo mundo, até nessa falta de percepção do risco que a gente vive, né? A questão é, por mais que a OCEL, e eu quero ressalvar bem isso, Oliveira, tenha tido o cuidado, a partir da porta para dentro, da porta para fora é a sociedade. Sociedade. E, de fato, não podemos cobrar da OCEL isso. A OCEL cuida da parte do centro para a porta para dentro. A porta para fora. E ela fez, pelo que o senhor coloca, faz essa fala. Absolutamente. A exemplo que muitos empresários também estão fazendo, só que o cidadão... Então, eu acho que é uma hora da prefeita abrir, sim, né? Mas cobrar da sociedade, cobrar da fiscalização, como você falou, e cobrar dos empresários essa responsabilidade para buscar a percepção social da gravidade do momento. Doutor Ézio Vestina, advogado, especialista em trabalhista, civil, família e segurança pública, formador de opinião independente do rmsnews.com.br, analisando os principais fatos. Obrigado a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo nosso portal rmsnews.com.br ou pelas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e Spotify. Curta a nossa página, compartilhe nossa página, participe, mande o seu alô, dê a sua opinião. Este canal é exclusivo para você que nos acompanha sempre. E obrigado sempre pelo teu carinho, pela tua audiência. Vamos falar de um outro assunto aqui, e esse assunto também... A Câmara de Sorocaba adiou para a próxima terça-feira a votação do projeto que aumenta o salário do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para o período de 2021 a 2024. Segundo o líder do governo na Câmara, vereador Pastor Apolo, há necessidade de pequenos ajustes, por isso se fez necessário o adiamento da sessão. O projeto prevê que o valor do salário do prefeito, que assumiu em 1º de janeiro de 2021, será de R$ 29.363,16. O do vice e secretários previstos é R$ 17.617,80. Os secretários municipais também terão direito a férias remuneradas e 13º. A norma que cumpre o artigo 29 da Constituição Federal produzirá efeito somente a partir de 1º de janeiro de 2021. Por sua vez, o projeto de resolução da mesa da Câmara Municipal dispõe sobre a fixação dos subsídios, ou seja, salários mesmo, dos vereadores para a 18ª legislatura, de 2021 a 2024, com base na Constituição Federal, fixa o salário mensal dos vereadores em R$ 11.834,14 e do presidente da Câmara em R$ 13.705,08. A norma passa a valer somente a partir de 1º de janeiro.
Doutor Ézio Vestina, nem tudo que é legal é moral. Nesse momento em que estamos vivendo, é o momento propício para a discussão dessa questão? Temos até 31 de dezembro para essa discussão. A Câmara coloca agora em discussão. Eu conversei com um especialista e ele disse o seguinte: a Câmara poderia fazer isso posterior ao pleito eleitoral. Porque, inclusive, nesse período, a Câmara teria condições de avaliar a situação econômica do país e da nossa própria cidade. E daí tomar uma decisão. Entretanto, segundo este especialista em política, ele disse o seguinte: Oliveira, a Câmara não toma essa decisão nesse período, sabe por quê? E eu disse, por quê? Explique nos mínimos detalhes. Porque aí haverá passado o período eleitoral. E muitos daqueles vereadores que disputarem as eleições e não forem eleitos, não vão querer carregar esse ônus sem ter vencido as eleições e votarão contra esse projeto. Esse é um dos motivos que a Câmara tenta discutir esse projeto agora. E tantos outros que a gente vê aí. E nós temos uma outra situação. A Câmara tem agilidade para poder votar projetos como este. Entretanto, em se tratando da redução do salário dos vereadores, a mesma não teve esta agilidade, mesmo motivada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que na oportunidade votou pela redução no salário dos deputados e assessores, produzindo aí uma economia de mais de 300 milhões de reais para o Estado de São Paulo, destinadas para o combate à Covid-19. Doutor Ézio. Oliveira, tá aí um assunto que eu não queria nem estar tratando com você, né? É um assunto que nós não deveríamos estar tratando, porque esse assunto não deveria existir. Oliveira, nós estamos terminando de falar que a prefeita poderá estender a quarentena com fechamento de serviços e comércio não essenciais até 30 de julho. Nós estamos falando de perdas de emprego, nós estamos falando de ajuda emergencial do governo federal, que foi estendida em mais 3 parcelas. Significa que as pessoas não estão tendo dinheiro para comer. As pessoas estão com dívidas de aluguel, e não é só o mais pobrezinho, não. O comerciante que não está ganhando dinheiro não está conseguindo pagar o aluguel do seu prédio, né? Quantas pessoas perderam o emprego? Poxa vida! Se tem uma classe que é favorecida nesse país, e não é de hoje, advém do império antes dele, da colônia, é o funcionalismo público, é o servidor público, é o homem político. Eles sempre cuidaram bem dos seus interesses, uns bem demais, uns até bem demais, né? E então a gente terminou de falar a percepção social do momento, do risco que o momento implica para a sociedade brasileira, para a humanidade como um todo. Terminamos de falar isso. E parece que os políticos do Brasil, eles vivem em um outro planeta. Eles estão em outra dimensão. Não, certamente eles não estão nessa dimensão. Eles politizam a doença, eles jogam vaidades em cima da doença, eles corrompem em cima da doença, e está aí o secretário de saúde do Rio de Janeiro, que foi preso, corrompendo em cima da doença. Então, a classe política do Brasil parece que ela põe uma capa e ela se sobrenome como um super-herói. Ela está acima dos humanos. Ela é uma casta acima dos humanos. Oliveira, no momento em que a gente vê ações de pessoas que tiram o seu sábado e domingo para fazer marmitex, para distribuir marmitex para pessoas que estão passando fome. No momento que a gente vê a sociedade se organizando para entregar cestas básicas
nas periferias. Agora, com a vinda do frio, pessoas se organizando para levar cobertores para as pessoas que tinham casa, perderam a casa porque não pagavam aluguel, estão morando na rua e não tem cobertor para se cobrir. A Câmara Municipal de Sorocaba vem falar de aumento de salário. É indignificante, é vergonhoso, é ofensivo para o munícipe ouvir isso. Soa como ofensa nos nossos ouvidos. Quando a própria prefeita fala que a arrecadação teve uma diminuição de 30%, vereador vem falar em aumento. Quer dizer, aumenta o salário do vereador em cascata do resto. E aonde é que vai faltar dinheiro? Na saúde? Na alimentação das nossas crianças? No transporte público? Na melhoria do saneamento básico? Porque se dá o dinheiro para aumentar o salário dos bonitão, alguém lá da outra ponta vai perder dinheiro. Então, Oliveira, sabe, eu acho que a Câmara devia ter uma atitude de dignificar a política sorocabana e fazer uma comissão, ir nas rádios, ir nas televisões, ir nos jornais escritos e falar, viu, nós decidimos que esse assunto nem vai ser tratado. Doutor Ézio Vestina, advogado, formador de opinião independente do rmsnews.com.br. Olha, depois da sua fala, eu não vou nem fazer qualquer outro comentário. Inclusive, esse seu comentário vai subir para a página principal do rmsnews.com.br. Entretanto, eu só vou colocar uma outra questão aqui que eu venho percebendo, e talvez os vereadores não tenham se apercebido ainda nos últimos tempos, até por não ter, e eu vou colocar um atenuante, por não ter uma afinidade com as redes sociais. Hoje eu percebi já 2 sessões, mas principalmente hoje, que quando as câmaras da TV abrem, principalmente das redes sociais, os vereadores têm demonstrado uma informalidade muito ruim para o processo. Eles são representantes da sociedade e eles devem ter pelo menos uma postura que nos faça enxergar maior responsabilidade no trato daquilo que estão analisando. Uma linha de chocarrice, sarrinho de um lado e de outro. E isso é ruim para a imagem da Câmara Municipal. A dignidade de um homem, a dignidade de uma pessoa está dentro da consciência, está dentro do seu coração. Entretanto, as suas atitudes, elas podem mostrar a sua forma de agir, de se expressar, ela pode demonstrar maior responsabilidade ou não com o trato, principalmente da coisa pública. Então, fica aqui um alerta para os vereadores nessa questão, né, do cuidado com as redes sociais, principalmente na questão envolvendo o trato do momento que antecede a sessão da Câmara. Agora, se isso daí for aquilo que eles acreditam, é uma outra história. Né? Se fizer parte de suas personalidades, daí é uma outra questão, que eu não acredito. É por isso que eu estou dizendo. Porque se eu acreditasse, o tom da conversa agora seria outro. Né? Então, a gente tem percebido esse descuido dos vereadores em relação ao trato com as câmeras no momento em que elas são abertas para a população. As conversas de bastidores, a informalidade é uma outra coisa, mas quando você vai para o plenário, mesmo que esse plenário seja virtual, existe todo um procedimento, um protocolo a ser colocado em prática. Inclusive, eu observo também uma queda no nível das formalidades da Câmara de Sorocaba entre os próprios vereadores. É lógico que nós queremos que eles dêem resultados, mas eles também devem ter um linguajar um pouco mais afinado, né? Porque eles eles estão ali num patamar que justamente poderá ser, ou seja, é um piloto
ou seja, para que a sociedade é o modelo que a sociedade espera de comportamento dos nossos representantes. Então, essa é uma colocação que faço apenas porque venho já observando em algumas sessões da Câmara que, ao abrir as câmeras das redes sociais ou mesmo da TV Legislativa, a gente percebe que os vereadores sem afinidade, olha que estou atenuando, com as câmeras, têm tratado como se estivesse no corredor no corredor da Câmara, numa conversa informal com um outro vereador, ou então mesmo na feira da cidade, comendo um pastel, e ali acho que a gente tem que ter algum procedimento que nos leve a acreditar que estão tratando com responsabilidade a questão pública. Principalmente num dia como hoje, eu observava, em que estamos tratando da questão envolvendo o aumento do salário dos vereadores. Se você perceber ali, há vereadores que até tratam uma coisa assim, está pedindo adiamento, então tá bom, ou seja, como se tivesse com desdém em relação à questão. Cuidado, hoje é um alerta. Amanhã pode ser bem diferente. Quer fazer uma colocação, doutor Ezio? Não, eu acho que você foi bastante feliz nessa situação, que como eles não estão em plenário, como eles não estão lá na sede da Câmara, parece que eles estão tudo de férias. E aí eles tratam assuntos de interesse público, e gastar dinheiro público com político é interesse público, sim, porque o dinheiro público é dinheiro dos nossos impostos, eles tratam de uma forma jocosa, como você falou. Tá bom, vai adiar. Não, eu acho que tem que ter seriedade, tem que ter responsabilidade, tem que ter percepção social do momento que a humanidade está passando, a gravidade do momento que a humanidade vem enfrentando, e, mais do que eles, como representantes que são, tem que pensar nisso. E agora, Oliveira, mas mais do que eles pensarem nisso, eu chamo a atenção para a sociedade pensar nisso. A sociedade tem que estar muito atenta, as eleições estão aí. E é o momento em que o Estado devolve para o cidadão o poder. Na hora que ele aperta a maquininha de voto, ele está com o poder na mão. É a hora que eu, você, Oliveira, e o nosso acompanhante de internet está com o poder. É a hora que o governo, o Estado brasileiro devolve o poder para cada cidadão. Nesse momento, a gente tem que usar muito bem esse poder. E fazer essa leitura que você fez agora, nesse momento de apertar o botão. Jocosamente ele cuidou dos meus interesses? Pois esse cara está fora, entra esse no lugar. Não tem dúvida, doutor Ezio Viostino. E para aqueles que dizem o seguinte, o que vale é o que está aqui, é aqui. Não. Isso aí eu falo, ou seja, isso vale. Vale dentro da minha casa, dentro do contexto familiar, mas a partir do momento que você se coloca o seu nome para representar uma sociedade, as suas ações, as suas atitudes, a sua forma de pensar, de falar, de se expressar, mesmo que fosse o terninho comprado num brechó, mas ele tem uma representatividade do cargo que você representa. E a gente vê que os camaradas ganhando R$13.000 querem tratar a coisa de qualquer forma. Não dá, doutor Ezio Viostino. Desculpe a indignação, vamos em frente, mas tem horas que a gente tem que dar o tapa na mesa para ver se as coisas despertam esses que dizem nos representar. O Senado Federal, é desse assunto que nós vamos tratar agora, retirou da pauta de votação a medida provisória que altera as regras trabalhistas durante o período da pandemia.
O texto que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados irá caducar no próximo domingo, quando acaba seu prazo de vigência. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu retirar a MP de pauta após ouvir a opinião das lideranças partidárias sobre a matéria, cujas regras contemplam o teletrabalho, a antecipação do gozo de férias e de feriados e a concessão de férias coletivas, entre outros tópicos. O assunto tem causado polêmica entre os senadores, que apresentaram mais de 1.000 emendas ao texto. A proposta original já havia sido alterada pelos deputados. Davi Alcolumbre ressaltou que faltou acordo para o exame da matéria. Só que para eles não falta acordo nunca, né, doutor Edson Vestina? Eles conseguem fazer acordo para aquilo que lhe interessa. Mas quando é para o cidadão de bem, quando é para o trabalhador, daí falta acordo, daí os caras não vêm trabalhar. E aí, doutor Edson Vestina? Oliveira, para eu fazer o meu comentário sobre isso, eu vou precisar da sua ajuda, posso? Ah, sim, quem sou eu, mas vamos lá. Bom, então vamos lá. Desde quando que você está ouvindo falar em pandemia da coronavírus? Já praticamente desde o início do ano, já em dezembro do ano passado, novembro, a gente começava a ouvir os primeiros reflexos dessa informação. E agora parece que nós já estamos na segunda metade do ano, não é isso, julho? Há quem diga que nós já chegamos no platô, ou seja, no pico, e poderíamos começar a cair. Tá. E esse projeto de lei, retirado de pauta pelo Senado, trata das alterações das relações de trabalho durante a pandemia. Exato, doutor Edson Vestina. Entendi. Não é no fim da pandemia. Porque do jeito que você falou, eu estou imaginando que eles estão pensando num projeto de lei para a próxima pandemia. Porque não vai dar tempo nessa. Você está de brincadeira. Nessa não vai dar tempo, vai mudar as regras de trabalho. Quando todo mundo se desempregar, quando o empregador quebrar, vir com a mudança, não precisa mais. Sabe, Oliveira? E todo mundo sabe que essa história do Alcolumbre tirar de pauta não tem nada a ver com reclamações de senadores. Reclamações de senadores sempre vai ter, nós vamos sempre ter uma situação, uma posição, isso é tranquilo, é democracia. Aliás, o fundo partidário eles já decidiram. Não é? Ou os fundos partidários já decidiram, o Alcolumbre está costurando para tentar arrumar um jeitinho dele continuar presidente do Senado, que é muito rápido quando ele quer. Agora, essa situação que ajudaria as empresas e, reflexivamente, ajudaria a manutenção dos empregos, de modo que o empresário não tivesse que dispensar o seu funcionário, ou manter ele no quadro, ou reabsorvê-lo quando possível, isso vai ficar, porque ele tirou de pauta. Sabe o que é isso? Joguinho de vaidade com o presidente da Câmara, que agora os dois estão meio de biquinho. Isso já foi noticiado, eu não estou falando nenhuma novidade para você. A própria imprensa maciça já tratou desse assunto. Que agora a Davi Alcolumbre está um pouco... O Rodrigo Maia ficou um pouquinho magoadinho com o Davi Alcolumbre, o Davi Alcolumbre está um pouquinho magoadinho com o Maia, e agora eles começam a fazer vaidades em cima de interesses do povo brasileiro. Enquanto isso, então, 200 Oliveira, milhões de brasileiros prejudicados. De pessoas sofrem. E fora, além dos 220 milhões de brasileiros prejudicados, a economia do país prejudicada. Porque a hora que você inviabiliza, e você sabe o que eu estou falando, porque você já vivenciou isso, quando você impossibilita, inviabiliza o negócio de seguir economicamente, você faz com que ele não recolha impostos e gere desemprego. E é disso que nós estamos tratando, Oliveira. Então, muito triste saber esta notícia. Poderíamos saber outras. Por exemplo, o Davi Alcolumbre reuniu os senadores e decidiu que não, que ele vai seguir aí o que determina a legislação e, no momento oportuno, passará o bastão para o seu sucessor. Não, isso a gente não ouviu. Ouviu o contrário, que ele está mexendo o pauzinho para ficar na presidência do Senado. Mas ouvimos essa triste notícia, triste, tão triste como as mortes do Covid, é essa impossibilidade da atividade econômica continuar gerando, porque a fome e o desemprego também causa vítimas fatais. Doutor Edson Vestina,
Foi um prazer imenso tê-lo conosco mais uma vez aqui na nossa bancada virtual do RMS News, analisando os principais fatos do dia. Dei um tapa aqui na mesa, porque tem horas que a gente fica indignado mesmo, viu, doutor Ernestina? É uma forma da gente aqui bater aqui para poder ver se desperta esse pessoal, né? Porque a gente sabe que enquanto eles escutem 13 mil reais de salário, 20 pau, 20, quase 30 pau de salário para outro prefeito da cidade, as pessoas, muitos desses não receberam 600 reais por mês do salário, ou seja, do fundo de emergência, e estão aí passando fome, morrendo, famílias sofrendo. Então a gente tem horas que tem que demonstrar a nossa indignação, e até quando vão votar o aumento dos seus salários, ainda abrem um sorriso, tratam com desdém. É fácil você fazer isso com 13 mil reais no bolso, com 9 mil reais no bolso, é fácil. Agora, duro é você sorrir com 600 reais no bolso, quando não tendo 600 reais. Entretanto, quem tem dignidade se comporta da melhor maneira possível sempre. E nós cobramos dignidade de todos. Abraço, doutor Écio. Oliveira, o prazer foi meu estar com você. Evidentemente que ainda a gente quer vir aqui. Eu quero que você me traga aqui, eu sei que você trazer. Quando a gente for falar que a vacina foi estendida para toda a população, quando nós falarmos que a sensibilidade dos nossos políticos fizeram eles fazer uma união na federação, nos estados e municípios, todos voltados para o combate à Covid, que é o nosso grande inimigo agora, e não para tratar de assuntos como este, né? Vaidades, interesses próprios, olhação para o próprio umbigo e a sociedade. A sociedade é um detalhe. Doutor Ézio Vestina, advogado, especialista em trabalhista, civil, família e segurança pública, formador de opinião independente do rmsnews.com.br, conversando conosco, analisando os principais fatos do dia na hora da notícia. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanhou e você que sempre está conosco. Você pode acessar esse programa novamente no nosso portal de notícias rmsnews.com.br ou através das nossas redes sociais. Vou mandar um abraço, aproveitando aqui, vou mandar um abraço para a Daniele Carrara, Heraldo Silva, acompanhando, a Vera Faruque, obrigado, o Silas Almeida, Ademir Alves, Rosi Pedroso, a todos e todas acompanhando aqui o rmsnews.com.br, uma forma diferente de você ficar muito bem informado. Obrigado pelo carinho da sua audiência sempre. Compartilhe esta ideia. Entre na nossa página no Facebook também, curta a nossa página, porque sempre que a informação acontecer, você vai ficar sabendo. Obrigado. Até a próxima edição da Hora da Notícia. Até mais. RMS Podcast. Eleições 2020. Todas as informações das eleições municipais da região metropolitana de Sorocaba, que escolherá prefeitos e vereadores, você terá aqui no RMS Podcast, analisado pela nossa equipe de formadores independentes. Filiações, convenções para a escolha dos candidatos e os bastidores que só a nossa equipe tem. Entrevistas, debates e apuração. Eleições 2020. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado.